Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021 da Eternit. Meu nome é Anderson Rebeck, sou gerente de RI da companhia. Para a apresentação de hoje, contamos com a presença do nosso CEO, Luiz Augusto Barbosa, do CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman, e com a presença do Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaria de passar algumas informações importantes. A nossa apresentação terá duração de aproximadamente 1 hora, sendo dedicados de 30 a 40 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Com o formato de videoconferência, não será possível realizar perguntas por telefone. Todas as perguntas deverão ser realizadas através do nosso chat, disponível na nossa webcast, em nosso site ri.eternit.com.br, e lá vocês poderão acessar o chat para fazer perguntas. Aviso importante: declarações contidas nessa apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras provisões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Portanto, essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Passo a palavra agora para o nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman. Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui para comentar o nosso resultado do quarto trimestre de 2021, e especialmente o fechamento de um ano que foi um ano bastante positivo para a empresa. A apresentação que está disponível no site para acompanhamento. Vamos direto para o terceiro slide, onde a gente fala da conjuntura e mercado. Os principais indicadores macroeconômicos vieram se degradando, né, se nós acompanharmos as projeções feitas pelo relatório Focus. Então, a cada semana há uma redução da expectativa de crescimento do PIB, um aumento da inflação, e nesse ambiente nós observamos também, no setor de materiais de construção, um arrefecimento da demanda ao longo do trimestre. Os indicadores da Abramat, que congrega os fabricantes, indicaram que em outubro, o último dado disponível é de outubro, nós tivemos uma retração de 4,2% frente ao desempenho de 2020. E principalmente, outubro o quarto recuo consecutivo do indicador mês contra mês. Então, fica claro uma redução da demanda que vinha bastante aquecida a partir do segundo semestre de 2020. Só para exemplificar, até outubro o indicador da Abramat apresentava um crescimento de 12%, mas a Abramat mantinha a previsão de um crescimento de 8% para o ano, que representaria um recuo no último trimestre. Passando para o próximo slide, o slide 5. Nesse ambiente, nós tivemos aqui o desempenho, e vou comentar o desempenho do nosso principal negócio, nosso core business, a produção de telhas de fibrocimento ou sistemas de fibrocimento como um todo. Em relação a telhas de fibrocimento, nosso principal produto, o quarto trimestre de 2021 apresentou um recuo de 4% frente a 2020, um pouco na linha do que nós vimos no indicador da Abramat. Entretanto, o acumulado no ano de 711 mil toneladas foi um resultado expressivo, que representou um crescimento de 14% frente ao ano de 2020. Passando para sistemas construtivos, que são as placas cimentícias e painel wall, é um mercado que nós estamos apostando, vem tendo crescimento contínuo aí desde o segundo trimestre de 2020.
E o resultado desse trimestre representou praticamente o dobro do que foi em 2020. Esses são produtos que utilizam a mesma tecnologia, o mesmo processamento da telha de fibrocimento, e é um segmento que nós estamos acreditando que vai continuar crescendo. Também dentro do negócio fibrocimento, nós temos a produção da fibra de polipropileno, insumo para a produção do fibrocimento, e que teve em 2021 o seu recorde de produção anual. Superou levemente 1.000 toneladas mês, totalizando 12.263 toneladas, que representa um crescimento de 52%. Obviamente, esse nível de produção da fibra de PP é puxada pela produção de fibrocimento. E essa unidade de negócio apresentou, ou vem apresentando desde o quarto trimestre de 2020, uma margem bruta bastante expressiva, da ordem de 39%, e frente a um número que chegou no pico, no início da pandemia, a 13%. Então a empresa vem conseguindo manter, apesar da pressão que nós temos sentido na elevação de custos das matérias-primas, especialmente cimento, a resina de polipropileno, a fibra produzida internamente, e também de celulose. Apesar disso, temos logrado êxito na manutenção de uma margem saudável para o negócio. Passando para o slide 6, nós temos do lado esquerdo a evolução das vendas das telhas de concreto através da nossa controlada Tégula. As vendas de telha de concreto não têm desempenhado um bom resultado, acumularam no ano um recuo de 6%, e nesse quarto trimestre se mantiveram no mesmo patamar do quarto trimestre de 2020. Diferentemente do fibrocimento, no quarto trimestre de 2021, a margem bruta, que observou um crescimento até 23%, recuou para 15%, mas ainda é um valor bastante atraente comparado ao período anterior. Indo para o mineral fibra de crisotila, nós tivemos aí uma venda esse ano de 2021 praticamente mais do que o dobro do que foi 2020, lembrando que em 2021, a partir de novembro de 2020, na verdade, a mineradora Sama começou a operar plenamente, com todas as atividades. Isso fez com que houvesse um crescimento em disponibilidade, e com isso nós tivemos essa elevação na venda de exportação. Lembrando que toda a fibra crisotila é destinada ao mercado externo. No trimestre, ela apresenta um crescimento frente ao quarto de 2020, mas, como eu comentei, é fruto da retomada das atividades plenas da Sama ao longo de 2021. O reflexo disso nós podemos ver na margem bruta. Ela se estabiliza em um patamar de 62%, inferior ao que nós observamos ao longo de 2020. Entretanto, como eu comentei, em 2020 nós não estávamos operando todas as etapas da produção da mineradora. O resultado em termos de receita líquida apresentou um forte crescimento no ano de 64%, e é interessante notar que no mercado interno nós tivemos um crescimento de 55%. Avaliando especificamente o quarto trimestre, nós tivemos a manutenção da receita no mercado interno de 218 milhões, isso mostra, frente ao terceiro TRI, isso mostra que, apesar da evolução dos custos das matérias-primas e de uma venda em menor volume, a companhia teve êxito na estratégia de manutenção de suas margens, pois houve uma elevação de preço nesse trimestre. Comparado ao quarto TRI de 20, o crescimento também é expressivo de 26%. E aí as vendas físicas no quarto TRI de 20 foram superiores, como eu já comentei, ao que nós tivemos agora no quarto TRI de 21. O lucro bruto no ano alcançou 491 milhões, sendo que o fibrocimento, nosso core business, representou 2/3 desse resultado, 66%. Olhando os indicadores agora, o EBITDA ajustado, ou seja, o EBITDA excluindo eventos não recorrentes,
nós tivemos no ano um resultado extraordinário de 337 milhões de reais, um crescimento de 176% frente a 2020. Em relação a isso, esse quarto TRI também apresentou um crescimento frente ao quarto TRI de 13%, e observando abaixo nós temos o EBITDA contábil, conforme a definição contábil, ou seja, não excluindo os eventos não recorrentes. O que a gente observa é que em 2021 e em 2020 os eventos não recorrentes eram positivos, né? Então o resultado contábil do EBITDA em 2021 alcançou 362 milhões de reais, um número muito relevante na nossa série, como eu vou comentar mais à frente. O lucro líquido ajustado, também excluindo eventos não recorrentes, totalizou 251 milhões, praticamente o triplo do que foi em 2020. E no trimestre contra trimestre, entretanto, tivemos uma redução de 14% em 2021. Da mesma forma, olhando o lucro líquido contábil, a gente observa aí a forte evolução nesses 3 anos, saindo de um resultado negativo de 12 milhões para um positivo de 269 milhões. E mais uma vez, os eventos não recorrentes nesse período foram positivos. A gente vê a diferença entre o 269 e o 251. E esses eventos positivos estão associados à alienação de ativos, contabilização de créditos temporâneos tributários e outros efeitos. Indo para o próximo slide, em termos de caixa líquido e endividamento, nosso endividamento bruto é de 37 milhões, ele é o financiamento do BASA para a construção da fábrica de Manaus, e é um financiamento de longo prazo, com parcelas mensais, juros prefixados de 7%, ou seja, é uma dívida que nós queremos pagar na curva da dívida. Em termos de caixa, temos uma disponibilidade de caixa de 219 milhões, esse número tem aí uma parcela importante de 110 milhões que está destinado à aquisição da Confibra, que nós comentaremos mais à frente, lembrando que foi feita uma chamada de capital para fazer o funding da operação. 97 milhões de geração de caixa da empresa e 12 milhões ainda é um saldo, só recordando que em 2020 nós fizemos uma outra chamada de capital, naquela ocasião logo após o início da pandemia, de forma a assegurar que os projetos estratégicos fossem mantidos, e nessa chamada de capital de cerca de 46 milhões de reais ainda há um saldo a desembolsar de 12 milhões. O caixa líquido, portanto, da companhia é de 181 milhões, e apresenta um crescimento expressivo frente à posição de fechamento de 2020, e aí, mais uma vez, lembrando que nesse ano nós tivemos essa captação de 110 milhões. Mas a empresa hoje é uma empresa líquida em termos de caixa. Indo para a dívida concursal, nesse período, nesse quarto tri, nós tivemos a amortização de 665 mil reais, totalizando um pagamento ao longo de todo esse período de 101 milhões, isso sem contar a quitação de dívida através de dação em pagamento de imóveis. Dessa dívida, nós temos na classe 1, que é de credor trabalhista, 1.700.000. Nós já zeramos a dívida original do quadro, que era da ordem de 6,5 milhões, foi totalmente amortizada, e esse saldo atual são novos entrantes. A classe 2, que é a dívida com credores com garantia, é o empréstimo do BASA, que eu já comentei. E, finalmente, na classe 3 e classe 4, praticamente toda a dívida foi liquidada, e nós temos aí cerca de 5,5 milhões de credores que não compareceram para receber o seu crédito. Há uma pergunta bastante recorrente sobre por que a empresa, estando com caixa líquido, por que ela ainda está em recuperação judicial, mas aqui nós temos um ponto que houve um recurso contra a forma de pagamento prevista no plano, que foi aprovado pelos credores e homologado pelos juízes de primeira instância, da segunda vara. E em função disso nós recorremos e aguardamos a decisão do STJ,
visando restabelecer a forma prevista no plano de recuperação para pagamento de credores da classe 1. Exatamente por essa razão que nós comentamos. Na verdade, o plano estabelece uma novação de dívida e todo crédito cujo fato gerador for anterior à decretação da recuperação judicial será pago nos termos do plano. Daí é que nós continuamos com essa discussão no STJ. Os números do balanço estão aí apresentados, mas o mais importante é que nós alcançamos nesse trimestre um patrimônio líquido de 563 milhões, frente a um valor de mercado de 1,3 bi. O nosso ativo total é de R$1 bilhão, 1 bilhão e 10 milhões. Esse ativo, praticamente 73% é circulante, ou seja, 740 milhões. A empresa está extremamente líquida. Se nós fizermos a diferença entre ativo circulante e passivo circulante, nós temos um excesso de ativo de 530 milhões, e a relação equity-debt hoje está em 56%, mostrando essa liquidez da empresa. Indo para os projetos estratégicos, como eu comentei, nós fizemos uma captação em 2020 de 46 milhões 570 mil, visando a manutenção do projeto de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia das telhas fotovoltaicas e um programa de modernização das unidades de fibrocimento. Lembrando que nós passamos por um processo de troca da tecnologia ao longo de 2018 e 2019. No final de 2019 nós já tínhamos alcançado um patamar de performance bastante positivo, e a continuação dessa melhoria requeria investimentos. Em razão disso, nós temos esse programa de modernização. Do valor previsto, o projeto fotovoltaico já consumiu praticamente todo o resultado, já está com 96% de valor desembolsado, e o programa de modernização, em termos de desembolso, ainda estava em 71%. Esses 34 milhões, então, geram o saldo de 12 milhões ainda a investir, com investimento carimbado, que está disponível no caixa quando nós descrevemos o caixa. Em relação ao projeto da telhas fotovoltaica, lembrando, é um projeto de desenvolvimento de tecnologia. Nós temos a unidade de demonstração que representaria algo como 0,2% do mercado de geração distribuída registrado em 2020. Então é uma unidade de demonstração para consolidação do processo, do produto e do negócio. No quarto trimestre, nós continuamos realizando as vendas da telha Big F10, telha de concreto, de forma a desenvolver o negócio, desenvolver o negócio do suprimento, a produção, a entrega, a pós-venda. Então, isso é a etapa que nós temos agora em termos de telha de concreto. São vendas ainda controladas e restritas a projetos que são identificados com algum interesse nosso, de forma a consolidar o negócio, o processo como um todo. Em dezembro de 2021 tivemos aí um outro marco importante, que foi a homologação pelo Inmetro da telha de fibrocimento, a F140. A foto à esquerda mostra aí um telhado com a telha de fibrocimento, a telha fotovoltaica. Isso foi a etapa final de registro do produto, então nós estaremos caminhando agora no mesmo roadmap que nós fizemos para a telha de concreto, iniciando vendas ainda controladas, para fazer o aprendizado também nesse segmento do negócio. Em relação à modernização de fibrocimento, são vários projetos. Os mais relevantes estão associados à ampliação de Goiânia e à ampliação do Rio de Janeiro. Juntas, essa ampliação de capacidade representa 10% da nossa capacidade atual, então é uma ampliação relevante. E a previsão de conclusão permanece no Rio de Janeiro neste primeiro trimestre e em Goiânia no segundo trimestre deste ano. Em termos de eventos subsequentes, em janeiro, agora no início de janeiro, em 10 de janeiro, nós assinamos o SPA, o contrato de compra e venda da Confibra. Era um passo importante. Nós tínhamos feito a oferta vinculante lá em 2021, ainda, se não me engano, em março, abril. E com isso demos mais uma etapa no processo, e posteriormente, em 16 de fevereiro,
nós tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária que aprovou, da Eternit, né, que aprovou a compra pela empresa deste ativo nas formas estabelecidas no contrato de SPA. Estamos apenas aguardando, o processo já foi submetido ao CAD, estamos aguardando a avaliação para, no nosso entendimento, não há nenhum ponto relevante, mas de qualquer forma, ao fim as próximas etapas seriam a aprovação pelo CAD e, em função disso, o closing da operação e aí sim a transferência da propriedade para nós, no momento no qual começaremos a registrar o resultado da Confibra no nosso balanço. Também em janeiro foi anunciada a ampliação da capacidade de produção da fibra de polipropileno da unidade da Eternit Amazônia, em Manaus, né? Um aumento de 40% da capacidade, um investimento previsto de 24 milhões e com início de produção para o final de 2023. Esse aumento é consequência natural. Se nós avaliarmos a ampliação das unidades de Goiânia e Rio, isso acrescenta 10% em termos de demanda de fibra de polipropileno. A aquisição da Confibra representa 20% da nossa capacidade atual, então hoje ela não consome fibra de polipropileno, ela utiliza PVA, é nosso intuito fazer a migração, isso representaria mais 20%. E se nós lembrarmos que também anunciamos no final do ano passado o projeto de uma construção de uma nova unidade em Caucaia, né, lá no Ceará, que representa mais 10%. Então, nós temos no pipeline 4 projetos, né, incluindo os 2 das fábricas em operação, que vão representar um aumento de 40% da nossa capacidade produtiva. Da mesma forma, então, de forma a acompanhar a unidade de Manaus, então, tem também um projeto de crescimento de 40%, chegando a um valor de 18 mil toneladas ano de fibra de polipropileno. Finalizando, então, só dando os destaques, nossa receita, então, alcançou 1,1, receita líquida, 1,1 bilhão, um crescimento de 64%. Nossa margem no ano de fibrocimento ficou em 44%. O EBITDA ajustado de 337 milhões, o melhor resultado, a gente está falando da década, mas dos últimos 10 anos. O caixa, como eu comentei, um ponto fundamental, além desses indicadores, retomamos o pagamento, a distribuição de resultados para os nossos acionistas. No final de dezembro, nós fizemos uma declaração de juros capital próprio no valor bruto de 15 milhões, e a proposta que está sendo encaminhada à Assembleia Geral, que ocorrerá no dia 29 de março, contempla um dividendo de 24 milhões, totalizando 39 milhões de distribuição. Então, desde 2016, que nós não fazíamos a distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, e nós retomamos, então, em 2021. São 5 anos. Do lado direito, a gente vê o resultado desse trabalho de reestruturação da empresa, né? Nós saímos de um PL de 170 milhões, chegamos a um PL negativo, virado de quase 3 milhões no fechamento de 2019, e agora temos 563 milhões de PL, como eu disse, uma relação equity debt de 50%, 56%. Mais importante, aquela margem de 337 milhões, a margem EBITDA ajustado, alcançou em 2021 30%. O melhor resultado dessa série, lembrando que no início dessa série, né, o segundo melhor resultado é 2012, com a margem de 20%, ou seja, crescemos 10 pontos percentuais, e nesse momento, naquela ocasião, a empresa operava com um arranjo industrial bem diferente, em especial a mineradora produzia e vendia o dobro do que nós hoje produzimos quando destinamos toda a produção para o mercado externo. Bem, isso, a nossa... O Rebec sem nova de uma fábrica nova, e essa aí é a fábrica de Goiânia. Era isso que nós tínhamos para comentar em relação aos resultados. Vamos abrir então agora para perguntas e respostas. Perfeito.
Perfeito. Obrigado, Vitor. A gente tem algumas perguntas que estão no nosso chat. Vou começar com a pergunta do Murilo. Boa tarde. Agradeço se puder explicar melhor as expansões da empresa. Como que isso vai versus a demanda esperada do mercado? É importante lembrar, nós temos um acréscimo de 40% da capacidade atual, conforme eu comentei. Nesses 40%, nós temos dois tipos de investimento. Um é investimento em acréscimo de capacidade no mercado como um todo, né? A planta do Ceará e a ampliação de Goiânia e Rio de Janeiro, que juntos representam 10%, também é um adicional de capacidade. Nesses três casos, nós identificamos a perspectiva, espaço no mercado para essa ampliação. A planta do Ceará, o Ceará não tem nenhuma instalação, a região, a macro-região não tem nenhuma instalação, então, nesse momento, a decisão foi de instalar uma fábrica lá. É importante lembrar que nosso produto viaja mal, né? O custo do frete penaliza muito frente à margem do produto se eu tiver que fazer longas distâncias. Então, é natural que a gente busque uma cobertura geográfica com disponibilidade de produção em cada região. Então, Ceará não havia produção na macro-região. Goiânia e Rio de Janeiro nós víamos a unidade já no limite. Então, esses três projetos foram feitos com esse intuito. No caso da Confibra é diferente. Nós não temos produção de fibrocimento em São Paulo, que é o maior mercado do país, e nesse caso, ao invés de fazer uma nova capacidade que poderia gerar, o que eu imagino seja a sua preocupação, uma pressão de preço e margens em função de um aumento da capacidade disponível, nesse caso nós optamos por comprar um concorrente, que é a Confibra. Então nós estamos crescendo não pela instalação de uma nova unidade, mas pela compra de uma unidade em operação, que tem o seu mercado, e claramente seu mercado vai ter ups and downs como todas as outras unidades, mas é uma unidade em operação. Eu não estou adicionando capacidade ao parque instalado da região. Então, são 40%, 20% com o mercado, que é a compra de uma empresa, e 20% de adicional de capacidade, de fato, entretanto, em regiões onde nós identificamos gap de oferta. Eu queria complementar o que o Vitor falou, que isso tudo está em linha com o nosso planejamento estratégico de aumentar a nossa liderança, consolidar a nossa liderança no mercado de coberturas. Então, ao longo dos últimos 2, 3 anos, nós fizemos uma reestruturação onde deixamos negócios onde tínhamos poucas vantagens competitivas e que tínhamos dificuldade de ser rentáveis, e colocamos toda a nossa energia nos negócios onde nós temos mais vantagens competitivas. E como disse o Vitor, esse crescimento está se dando com esse critério de não pressionar margens e buscar o crescimento via aquisição em mercados onde há um equilíbrio entre oferta e demanda, e o crescimento de greenfield naqueles negócios onde nós, naquelas regiões onde nós entendemos que tem espaço para atender uma demanda reprimida. O Ceará não foi escolhido por acaso, é um polo de produção de telhas cerâmicas, onde a gente entende que há espaço para telha de fibrocimento que não está sendo ocupado por falta de oferta. Então, uma preocupação de buscar um crescimento que garanta a rentabilidade. Todos nós sabemos, há ainda um déficit habitacional no país muito grande, e a gente entende que o mercado de construção civil tende a crescer acima da média da economia. Há momentos pontuais onde isso não acontece, mas, de maneira geral, quando a gente olha o histórico, o mercado de construção civil cresce acima do crescimento da economia, por conta desse déficit habitacional que existe. Então, nós estamos tentando fazer o mais alinhado possível com a demanda potencial de cada mercado e buscando evitar uma concorrência predatória que prejudique as margens da indústria. Perfeito. Teve mais uma pergunta. Nesse quarto trimestre, foi informado que as exportações de crisotila foram limitadas por questões logísticas. Qual a expectativa em relação à normalização das exportações? As questões logísticas não são internas, né? São internacionais. A ausência de containers, de disponibilidade de navio. Eu acho que isso já foi bem divulgado, né? Essa escassez já alcançou os jornais
Então o que aconteceu foi em função a pandemia causou um desequilíbrio nas cadeias produtivas, né? Parte das rendas não foram mais para atividades de serviço, foram para atividades de bens. E esses bens demandaram um trade internacional muito forte. Isso gerou, então, limitação de disponibilidade de contêiner e navio. A gente já começa a ver uma certa... voltando ao equilíbrio, ainda não está em equilíbrio, os custos ainda estão elevados, mas, de qualquer forma... isso voltará à medida que haja um reequilíbrio das cadeias produtivas. Então, a expectativa, então nós tivemos aí 37 mil toneladas de venda no quarto tri, poderíamos ter tido mais, de fato. Mas isso tende a se normalizar ao longo do ano, talvez no segundo semestre, né, Luiz? Tem um quadro mais claro. O importante ressaltar, primeiro, o Vitor comentou quando ele fez a primeira apresentação, a gente já depende muito menos dessa atividade do que dependemos no passado. Então, claro, a Crisotila é um negócio interessante, que gera recurso, é um gerador de caixa para a companhia, não está no nosso core business, mas é um bom negócio. Por isso mantemos esse negócio até que haja uma definição com relação ao ativo. Como ele falou, as coisas começam a melhorar, a gente tem a expectativa que já no segundo trimestre comece a ficar mais próximo da realidade e que no segundo semestre isso seja totalmente equalizado. É importante lembrar, essa escassez não se deu por conta de uma mudança drástica, que a economia cresceu tanto que a logística internacional não teve como suportar o aumento do comércio internacional. Não foi isso. Foram questões muito ligadas à pandemia. Então, navios que ficaram parados em grandes mercados consumidores, como Europa e Estados Unidos, por falta de gente para desestufar os contêineres. Parece incrível, mas os navios ficaram parados dias, semanas nos portos, com aqueles contêineres que deveriam estar circulando parados por falta de gente para desestufar. Porque essas pessoas estavam sendo remuneradas para ficar quietas em casa e não expor o resto da população ao contágio. Então, isso à medida que a pandemia se tende a um equilíbrio, tende a um controle, a gente volta ao normal. Então não é que houve uma tamanha demanda no mercado, faltou container, não. Faltou gente para desestufar os containers. E o giro dos containers diminuiu e houve essa limitação de logística, os custos foram para o espaço, e pior do que os custos, porque alguns clientes talvez até estivessem dispostos a pagar esse overprice, não havia disponibilidade nos navios. Então isso está se normalizando aos poucos. Nós entendemos que esse negócio da companhia será um bom negócio em 2022, com possibilidade de crescimento. Obrigado, Luiz. Temos uma outra pergunta aqui do Mário Mariante. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Se puderem falar um pouco mais sobre a pressão de custos, se ainda continuará com uma tendência de pressão. Dos três principais matérias-primas, nós temos o cimento, celulose e resina de polipropileno. Celulose e resina de polipropileno são precificados a preço internacional. Então tem dois fatores, a evolução do preço internacional e a evolução do dólar. Neste início de ano, a evolução do dólar está favorável, né? Está havendo um recuo da cotação. Em termos de preços internacionais, aí foi a questão também de evolução de preço que nós vimos nos vários segmentos, né? Especialmente a parte petroquímica teve uma evolução de margens bastante expressiva. Isso se refletiu num preço de resina mais caro na aquisição para poder processar e produzir a fibra de PP. Em termos de cimento, também, aí nesse caso não é um preço internacional, em tese não está cotado em dólar, mas nós tivemos uma evolução bastante forte. E ainda não vimos um arrefecimento desse nível de preços. Além desse, nós temos como principais insumos energia elétrica, que está num período de bandeiras que não são bandeiras favoráveis, não está favorável, né? Só não tem bandeira do Palmeiras, né, que seria boa, seria verde, né? Eu não sou palmeirense, mas de qualquer forma, a tendência, eu imagino que à medida que haja um arrefecimento de demanda nas diversas cadeias, isso acaba se refletindo. A questão é que isso demora, tem um tempo aí até se adaptar. Nesse período, o desafio da companhia é
manter suas margens. E acho que a gente tem tido sucesso nesse quesito. O cimento tem um número de players relativamente pequeno, e a precificação se dá muito especificamente por nicho de mercado. Então a gente acompanha todos os nichos, porque essa é uma matéria-prima muito impactante para nós. A gente já consegue enxergar uma redução do preço do cimento no varejo, o que para nós mostra que também está, de alguma maneira, impactando a demanda de cimento. Mas para grandes construtoras e para as indústrias que usam cimento, como é o nosso caso, isso ainda não aconteceu. Então, a gente espera que também nos próximos meses exista a possibilidade de um certo recuo no preço do cimento, para que a gente possa recompor e preservar as nossas margens. Então houve todo um movimento ao longo de 2020 de subida de matérias-primas, em que a demanda do ponto final permitia o repasse disso. Nesse momento existe um equilíbrio. Eu entendo, tenho dito isso sempre que possível, que haverá uma nova acomodação, e nós ficaremos em patamares superiores ao pré-pandemia, mas não talvez tão elevados como 2021. Então estamos numa fase de acomodação. Eu acho que 2020, 2021 também permitiu a cadeia que de alguma forma recompusesse suas margens, porque a construção civil vinha passando por um momento difícil e todo mundo trabalhou com margens muito reduzidas. Então 2020, 2021 permitiu uma recomposição dessas margens. Todas as empresas que trabalham no setor tiveram resultados muito bons. No nosso balanço não é o único balanço com resultados positivos. Outras indústrias que destinam seus produtos à construção civil apresentaram resultados semelhantes. Agora tende a haver uma acomodação, mas que certamente, eu estou muito confiante disso, permitirá que todas essas indústrias operem num patamar de rentabilidade muito melhor do que o pré-pandemia. Essa é a percepção que temos hoje. Perfeito, Luiz e Vitor. Temos mais uma pergunta aqui do Adélcio Cabral. Telhas fotovoltaicas, quando vai começar a venda em larga escala para todo o Brasil? Essa é uma questão, acho que o Vitor colocou, às vezes as pessoas têm não entendem perfeitamente o que a gente está dizendo. É muito boa a pergunta, até agradeço a pergunta. Então, nós estamos muito confiantes nesse produto. Acho que realmente uma tecnologia que nós tivemos a sorte de desenvolver e que se encaixou perfeitamente no nosso produto, agrega muito valor à cobertura, à capacidade de você captar energia e transformar isso em energia elétrica e reduzir o custo da energia, seja para uma residência, para uma pequena indústria, um pequeno comércio. Hoje nós estamos vendo um segmento muito interessante no agronegócio, para a parte de criação de aves, para confinamento de boi. Tem uma série de mercados que podem se beneficiar disso. Em que etapa estamos desse desenvolvimento? Quando o Vitor sinalizou o potencial que a nossa fábrica tem frente ao mercado, ou o fato de que nós estamos com o que ele chamou de uma unidade de demonstração, é uma tecnologia muito nova, que exige de certas definições para o processo de produção, em que nós vivemos dois momentos distintos, com uma defasagem de mais ou menos 1 ano entre um produto e outro. Então, a telha de concreto, nós já fizemos projetos pilotos no início do ano passado e começamos a vender para clientes de uma maneira controlada. O que quer dizer uma venda de maneira controlada? Preferencialmente clientes num raio de até 500 km da fábrica, onde eu posso prestar uma assistência rápida no caso de um problema, onde eu posso fazer acompanhamento da performance do produto. Começamos essas vendas da telha de concreto em agosto de 2021. Neste momento, a telha de fibrocimento está implantando os projetos piloto e estará iniciando a venda para clientes ainda selecionados, provavelmente no segundo trimestre, mais provavelmente no início do primeiro semestre deste ano, do segundo semestre desse ano. Quando nós tivermos essa etapa concluída, nós vamos ocupar toda a capacidade que nós temos da fábrica que montamos, que é uma fábrica piloto. E aí estaremos definindo as condições de uma fábrica em escala industrial.
Então, o impacto de maneira relevante na receita da companhia tende a acontecer no próximo ano. Nesse ano, acho que nós estamos cumprindo a última etapa de desenvolvimento. Homologar os produtos, o aprendizado, como o Vitor falou, de como é que isso acontece quando eu instalo, quando eu entrego, no pós-venda. Todo este processo de um negócio novo está sendo aprendido com as etapas que vivemos hoje, de venda para clientes próximos às fábricas. Então, a venda em larga escala acontecerá provavelmente em 2023. Não acontecerá em 2022. 2022 é um ano muito importante para nós, porque como iniciamos as vendas de telha de concreto ano passado, iniciaremos as vendas de fibrocimento, que são... as telhas de fibrocimento têm um nicho de mercado muito mais amplo do que as de concreto. As de concreto basicamente vendem para produtos residenciais. Eu não faço outra coisa que não casa ou prédios de poucos andares com essa aplicação. A telha de fibrocimento vai me permitir atender o público de baixa renda, que tem casas cobertas com fibrocimento, as casas de alto padrão que trabalham com platibanda, os pequenos comércios, as pequenas indústrias e o agronegócio. Então é uma variedade de mercados muito maior, com um parque instalado que pode se beneficiar disso também muito maior, porque uma das grandes vantagens do produto é você tirar uma telha existente e colocar a telha nova, sem necessidade de grandes adaptações, mudanças na estrutura, nada disso. Então a telha de fibrocimento tem uma grande vantagem de ter um parque instalado muito grande, que oferece um potencial de negócio enorme para esse produto. Só um comentário, Luiz. Um dos grandes produtos desta atividade que está sendo conduzida agora é definir o processo, sair com um projeto para construir uma fábrica industrial. Sim, numa escala... Aí eu vou estar com escala para ter venda em larga escala. Eu vou repetir o número, né? A nossa capacidade dessa unidade é 0,2% do que foi o mercado em 2020. E por que tão pequena? Justamente por poder fazer modificações, aprimoramentos, sem ter que incorrer em grande investimento. Então, você faz uma unidade pequena, a gente chama de demonstração porque ela tem todas as etapas da unidade industrial, e a partir daí eu gero um nível de processo que permite fazer um projeto de uma unidade industrial. Então é um produto importantíssimo dessa etapa também. Obrigado, Vitor e Luiz. Temos mais uma pergunta aqui do Felipe Feira. Como vocês enxergam a situação de capital de giro hoje? Acredito que com a saída da RJ vocês terão melhor em negociações com fornecedores? Certamente, né? Muitos fornecedores têm regras de compliance de que não podem dar crédito para empresas em RJ. Né? Então, dessa lista que eu faria dos principais insumos que nós temos, a maioria deles nós não temos crédito, em algum caso a gente paga inclusive antecipado. Então, se você olhar nosso capital de giro, ele é basicamente recebíveis mais estoques, já que fornecedores não reduz essa conta. Razão pela qual a gente tem um ativo circulante com excesso de 540 milhões frente ao passivo circulante. Porque se eu não tenho dívida bancária de magnitude e não tenho crédito de fornecedores, né, o que tem no passivo circulante é salário, impostos, etc. Mas essa é uma expectativa nossa. À medida que a gente sai da RJ, e a gente persegue isso, nós tenhamos voltar a ter o crédito que a empresa sempre teve. Né? Se eu tirasse o sobrenome que nós, por lei, nós temos que colocar, Eternit em recuperação judicial, e apresentasse o balanço, eu tenho certeza que nós obteríamos crédito dos nossos fornecedores. Né? Alguns fornecedores mais próximos que têm nos acompanhado desde o início, que entenderam todo o processo da nossa recuperação, a motivação da nossa recuperação e a maneira como nós conduzimos a recuperação, já tem nos dado crédito. É importante a gente reconhecer esse comprometimento de alguns fornecedores, inclusive de matérias-primas relevantes como o cimento. Nós temos fornecedores que desde o início nos concederam crédito por entenderem a situação e o potencial de recuperação da companhia. Mas, como disse
o Vitor, alguns são empresas de capital aberto e que têm regras de compliance que, ainda que o gestor nos conheça e tenha o desejo de nos conceder crédito por entender que não há um risco importante, as regras internas não permitem. Então, claro, a saída da RJ vai abrir várias frentes que hoje nós não podemos explorar, de capital de giro, de funding para novos projetos. Então, é claro que nós temos todo o interesse e estamos trabalhando para remover questões, talvez burocráticas, não seja a palavra, mas questões técnicas do aspecto jurídico que ainda não nos permitiram levantar a RJ, apesar de termos praticamente pago todos os credores que tínhamos. Nós hoje só não pagamos credores que não se apresentaram para receber, que não mandaram os seus dados para receber, e o crédito do BASA, que é o banco que nos financiou o projeto de Manaus, e que a gente renegociou o financiamento, e que, portanto, está sendo pago de acordo com o que foi acordado com o credor. Então a gente não tem nenhum credor esperando, aguardando ser pago. Não, o Vitor falou da liquidez que nós temos hoje, é o caixa que nós temos disponível, que nos permitiria liquidar todo e qualquer problema que tivéssemos. Mas, infelizmente, a RJ não é uma decisão da companhia. Quem define que a companhia está ou sai do RJ é o juiz da RJ. É uma sentença que é dada pelo Poder Judiciário e que depende de várias coisas, entre elas questões técnicas que estão sendo enfrentadas. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Paulo Esteves. A companhia poderia utilizar parte do seu caixa para um programa de recompra de ações? Bem, um programa de recompra de ações, eu acho que nós retornamos a confiança e o capital investido através da retomada do pagamento de dividendos. Eu acho que esse é o mecanismo que nós temos. Sempre avaliamos, um programa de recompra tem uma motivação normalmente para sinalizar para o mercado preço, preço justo pela ação. No momento nós não temos um programa de recompra e entendemos que estamos, de certa forma, retornando esse capital investido através da retomada após 5 anos do pagamento de dividendos. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui do Arthur. Com a aquisição da Confibra, a companhia espera continuar utilizando o PVC como matéria-prima até a empresa aumentar a capacidade de produção de fibra de polipropileno? Na verdade, eles utilizam PVA. Mas eu entendi a pergunta. PVC. Até o momento, não é uma substituição imediata. Eles precisam adaptar a unidade, que eu ia falar deles, mas que vai ser nossa. Então, nós precisaremos adaptar nossa unidade. Estou se respeitando aí o limite imposto pelo CAD, mas precisaremos adaptar a unidade e não vamos passar pelo mesmo processo que nós passamos quando migramos, porque nós já temos o know-how da migração, mas não é imediato. Então você tem razão. Até nós estarmos capacitados a operar 100% com polipropileno, nós continuaremos utilizando PVA, que é outra fibra feita com outra resina, que não polipropileno, que é de natureza importada, não tem produção no Brasil. É importante falar um pouquinho mais sobre esse tema. O PVA é um produto muito bom. Nós também usamos PVA para alguns produtos específicos da nossa linha, sobretudo os produtos com responsabilidade estrutural, os canaletes, são produtos que são feitos com PVA e não com polipropileno. A curva de experiência que nós tivemos que vencer durante 2018 e 2019, que foi muito custoso, não foi um processo simples para a Eternit, boa parte disso a Confibra já passou. Então, quando a Confibra deixou de usar as fibras minerais de crisotila e passou para uma fibra sintética, ainda que ela tenha passado para o PVA e não para o polipropileno, ela já percorreu boa parte desse processo. Então, o que nós temos que fazer é uma etapa final relativamente pequena, tem um ou outro ajuste de equipamento, de silos da matéria-prima que tem que ser feitos
alguns pequenos investimentos que a gente chama de traseira da máquina, e depois é ajuste de processo, com a vantagem do que o Vitor falou. Nós fizemos isso nas nossas 10 máquinas, então a gente já tem o know-how para fazer a mudança, fora o fato de que a Confibra já avançou boa parte disso, ao ter saído da fibra mineral para a fibra sintética. Então será preciso um pequeno ajuste do PVA para o PP. É importante ressaltar que nós estamos contando com isso para 2023, porque quando nós aprovamos, junto ao Conselho, o desengargalamento da planta de Manaus, é para podermos ter capacidade suficiente na planta de Manaus para atender os 3 projetos de aumento de capacidade. O desengargalamento das fábricas, Goiânia e Rio de Janeiro, a Confibra e a fábrica nova de Fortaleza, de Calcaia. Então, assim, essas 3 novas frentes precisam de mais suprimento de matéria-prima de fibra de polipropileno. Daí a nossa decisão de investir no aumento de capacidade de Manaus. Então, sim, será feito, demanda algum tempo, mas muito menos tempo do que nós precisamos para fazer uma mudança direto das fibras minerais para as fibras sintéticas. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Tiago Souza. Considerando os sistemas de geração existentes, por que vocês acham que podem ser mais competitivos? E qual é a vantagem competitiva dessa linha de produto em relação aos sistemas existentes? Estão falando aqui das telhas fotovoltaicas. São nichos diferentes, né? Então vamos falar um pouquinho sobre... Esse é um assunto que a gente tem estudado bastante para entender qual é a vantagem competitiva que nós temos. E aí você tem que segmentar o mercado. Em alguns segmentos, claramente o painel fotovoltaico, que é a solução amplamente difundida e conhecida, é mais competitiva. Então, para um investidor que quer fazer um projeto de geração de energia, que é uma fazenda de fotovoltaica, em que ele vai fazer o investimento por esta razão, o painel fotovoltaico é uma solução tecnológica mais adequada, porque aproveita 100% da área disponível para a geração de energia. Para a geração distribuída, onde o cliente final tem o telhado por conta do seu negócio, seja ele porque é a residência onde ele vive, seja porque ele tem um pequeno comércio, ele tem uma pequena indústria e que esse espaço tem que estar coberto, então ele já tem o telhado. O negócio dele principal não é a geração. Ele está fazendo geração como forma de reduzir o seu custo, de otimizar o seu ativo. Neste caso, nós temos muitas vantagens competitivas. Ainda assim, você precisa olhar segmentado. Numa casa de alto padrão, nós temos uma vantagem estética muito grande. Nós fizemos essa pesquisa, muitas pessoas não querem pôr o painel fotovoltaico em cima da casa, porque a casa é um objeto de prazer, a pessoa tem um projeto de arquitetura, satisfação de ter uma casa bonita, não quer pôr um painel que, vamos dizer, compromete a estética daquela casa. E a nossa telha praticamente é imperceptível. Então, se você tiver uma telha, por exemplo, cinza, então você nem vai saber que ela tem um sistema fotovoltaico instalado. Então, para esse nicho, essa é uma vantagem competitiva. Para outros, como por exemplo, criação de aves, os grandes granjas que existem para criação para avicultura. O ambiente químico é muito agressivo e os painéis fotovoltaicos sofrem com isso. O nosso produto resiste melhor a esse ambiente agressivo. Uma pequena indústria, onde ele já tem o telhado instalado e os painéis são pesados demais. E para poder instalar um painel acima do telhado, ele teria que reforçar toda a estrutura física do telhado. Nós não precisamos, o cara vai tirar uma telha e vai por outra, porque a célula praticamente não acrescenta peso nenhum à nossa telha. É irrelevante. Então, para cada um dos nichos de mercado, nós temos vantagens competitivas. A possibilidade de fazer algo modular, de instalar 2, 3, 4 telhas, no caso do fibrocimento, instalar cada ano um pouco mais. Então isso tudo foi estudado e por que é que a gente acredita que esse processo é mais interessante do que o painel. Então depende
para cada um dos nichos há uma vantagem competitiva diferente. Obrigado, Luiz. Temos mais uma pergunta aqui do Carlos Herrera. Qual é a perspectiva para a consolidação da Confibra? Bem, como eu comentei, após a autorização do CAD, nós estaremos fazendo o closing, né, encerrando a operação. Passaríamos então a ter a Confibra, seria uma controlada da Eternit. E aí tem questões de mérito tributário, tem várias questões para a gente avaliar antes de fazer uma incorporação. A partir desse momento, eu vou consolidar os resultados, ou seja, eles vão entrar como a Tégula entra, como a Sama entra, mas o termo incorporação, ou seja, eu extinguir o CNPJ da Confibra, isso depende de avaliações que englobam esses diversos fatores que eu comentei. Perfeito. Vamos agora para uma última pergunta, antes de passar para o Luiz fazer as considerações finais. Lembrando que todas as perguntas que não foram respondidas, a nossa área de relações com investidores vai estar dando o retorno para vocês. Eles estão perguntando aqui, é uma pergunta do Felipe, se com a modernização das fábricas de Goiânia e do Rio de Janeiro, se a companhia acredita que esse processo poderá reduzir os custos fixos das fábricas. Tem várias maneiras de ver o custo fixo, né? Então, o custo fixo diluído pela produção, sem dúvida. O que vai acontecer é que nós vamos produzir mais nessas fábricas com o mesmo efetivo, com a mesma estrutura de custo fixo. Então, isso diluído no volume produzido será menor, sem dúvida. Então, você tem um ganho de escala que é natural quando você faz um aumento de capacidade. Então, a resposta é sim. A expectativa é que eu fique mais competitivo por ter uma capacidade maior. É importante lembrar, o Vitor falou numa das respostas anteriores, a dificuldade que o nosso produto tem de viajar, né? O que quer dizer isso? Nosso produto viaja mal, a expressão que ele usou. O custo do frete é muito impactante para produtos como o nosso, que são pesados e relativamente baratos. Então eu tenho um limite disso. Nós não faríamos uma única planta com 10 máquinas, porque para fazer isso eu teria que atender mercados muito distantes da fábrica. Por que a gente faz várias fábricas no país e não faz uma única fábrica centralizada? Porque o frete é muito impactante, faz com que o nosso produto viaje mal, como que eles dizem, viajar é muito custoso para o nosso produto. Então tem um limite de capacidade que faz sentido eu colocar num único ponto. Eu acho que com esse desengargalamento, a fábrica de Goiânia certamente chega num limite que, a partir daí, eu já começo a atender mercados muito distantes da fábrica. É mais interessante a gente pôr uma fábrica no norte, por exemplo. A fábrica de Goiânia atende parte do mercado do norte, com um custo logístico alto. Então, ao invés de pôr mais uma máquina, seria mais interessante eu fazer uma nova fábrica no norte. Então por que fizemos esse projeto? Porque aqui foi um desengargalamento. Com um pequeno adicional de dinheiro, eu acrescento bastante capacidade. Então meu capital investido por capacidade instalada é menor. Então aí sim vale a pena. Eu estou tirando o máximo possível de um ativo que eu já tenho. Um pequeno investimento de desengargalamento me dá um acréscimo de capacidade interessante. A partir daí faz mais sentido eu instalar uma fábrica nova a 1.000 km de distância dessa. E 500 km é um bom número. Eu tenho o meu frete otimizado até 500 km de distância. Quando eu passo de 500 para 1.000, eu já começo a ser penalizado frente a um concorrente mais próximo daquele mercado. Então, nós estamos abrindo a fábrica de Fortaleza por conta disso. Tem ali uma região atendida por fabricantes muito distantes dali. Então, eu vou ficar melhor posicionado. O nosso próximo passo será uma fábrica no norte, onde a gente ainda não tem capacidade instalada e atende da fábrica do Centro-Oeste. Só um comentário, nas duas ampliações, tanto em Goiânia quanto do Rio, nós não estamos instalando uma nova linha de produção. Nós estamos desgargalando linhas existentes. Então, coisas como trocar um sistema de acionamento hidráulico por servomotor para aumentar a velocidade, a taxa de produção. Então, não se equipara à alternativa de ou ampliar essas unidades ou fazer uma nova fábrica. Na verdade,
como o Luiz diz, o real por tonelada mês de capacidade é mínimo nesses dois investimentos. É o valor mais baixo que nós teríamos. Se nós comparássemos com qualquer outra alternativa, seria a melhor alocação de recursos, pelo aumento de taxa de produção em equipamentos já existentes. Eu tenho um projeto, né, um dos projetos que a gente vem comunicando para vocês nos últimos trimestres, o quanto a gente investiu em modernização. Essa modernização tem também ganho efetivo em capacidade. Você melhora o OEE da fábrica, né? É um indicador bem industrial para quem está acostumado com a nomenclatura industrial, mas é o quanto você consegue ter o seu equipamento operando a maior parte do tempo. O quanto você consegue tirar o máximo daquele equipamento. Então, muitos dos investimentos que nós fizemos foram nos equipamentos existentes, mas que paravam por manutenção, paravam por setup, tinham paradas porque em alguma etapa do circuito um equipamento está no limite. Então, todos esses investimentos foram permitindo tirar o máximo possível daquela capacidade instalada. E esses dois grandes projetos do Rio e de Goiânia tiveram essa característica: tirar o máximo de um investimento que a companhia já fez. O que eu posso dizer para vocês nós temos feito análises bem profundas e gastado o dinheiro com bastante critério em onde é que eu consigo rentabilizar ao máximo este investimento do acionista. Como é que eu consigo tirar o máximo de capacidade dessa situação. Hoje, com todos esses projetos, a nossa liderança ficará cada vez mais caracterizada. E isso é uma vantagem competitiva grande. Nós temos uma estrutura administrativa enxuta, e como alguém perguntou um pouco atrás, tudo isso é custo fixo que eu diluo à medida que eu vou aumentando a capacidade, vou aumentando a minha participação de mercado. Então, a nossa estratégia é um posicionamento de uma empresa com custo baixo, qualidade e boa logística, porque são os aspectos principais do mercado de construção civil. Quando a gente faz uma pesquisa de mercado, os principais pontos de decisão no mercado de construção civil, pode parecer diferente para algumas pessoas, mas o preço não é o primeiro. O primeiro é disponibilidade de produto, velocidade de entrega. Esse é o aspecto mais relevante no mercado de construção civil brasileiro. O segundo é qualidade e o terceiro é preço. Então, nós temos tentado buscar a melhor rede de abastecimento possível a um custo competitivo. Então, que é o que a gente entende que serão fatores importantes de vantagem competitiva e que nos vão permitir consolidar a nossa liderança. Obrigado, Luiz. Agradecemos aqui a presença de todos que estiveram conosco nesse call de resultados. Todas as perguntas que não foram respondidas no call, nossa área de relações com investidores encaminhará a vocês as respostas. E agora eu passo a palavra para o Luiz para o encerramento final do nosso call de resultados. Acho que a gente tem tentado fazer a cada trimestre uma reunião como essa, e a gente tem tido cada vez mais a participação do público que se interessa pela nossa companhia. Isso é muito bom. A gente sempre que possível também usa canais de mídia, usa os nossos comunicados, os nossos fatos relevantes, para tentar ser o mais transparente possível com relação à gestão que a gente tem feito da companhia. Nós, claro, ficamos muito satisfeitos com o resultado do ano. O ano foi um ano excepcional, onde a gente conseguiu conciliar ao mesmo tempo o resultado do trabalho de reestruturação que nós fizemos em 2018, 2019, concluímos no início de 2020, com uma situação de mercado muito favorável. Então, isso fez com que o resultado de 2021 fosse excepcional e fosse o melhor resultado da década, como o nosso pessoal de RI veiculou. Foi muito, muito bom. A empresa toda está muito satisfeita com esse resultado. E que o fato da gente ter tido essa conjunção de fatores, nós tínhamos feito a lição de casa e coincidiu esse momento com um mercado favorável. Então isso é muito bom. O que eu queria dizer para vocês, para encerrar, é que nós temos trabalhado muito os fundamentos da companhia.
Acho que a companhia está muito sólida em relação a todos os fundamentos de gestão de uma empresa. Nós temos sido muito rigorosos com relação aos investimentos e às nossas políticas comerciais e industriais, de acordo com o que foi feito pelo planejamento estratégico em 2018, aprovado junto ao Conselho de Administração. Então, nós temos sido muito fiéis a esse planejamento estratégico, onde a gente tem foco naquilo que nós temos vantagem competitiva, que é o mercado de cobertura, e investimentos em novos negócios, onde eu possa aproveitar este ativo. E aí nós temos falado muito do que é sistemas construtivos, que trabalham com a mesma tecnologia da telha, mas que geram produtos complementares. E aquilo que é inovação, vocês têm visto a gente trabalhar de uma maneira muito consciente, muito pé no chão, sem nenhuma loucura no mercado de fotovoltaico. É uma tecnologia nova, que agrega valor ao nosso produto, mas que a gente tem feito passos sólidos, um passo de cada vez. Muitas pessoas falam, por que vocês não são mais rápidos nesse produto? Não, nós estamos fazendo de uma maneira que a gente entenda que é sólida, é consistente. A cada passo que a gente dá é um passo muito consistente. Então, obrigado pela confiança de inúmeros investidores que a gente tem tido. Muito obrigado pela confiança de clientes e fornecedores. Nós passamos um período conturbado e a contribuição e a confiança de todos os stakeholders, desde investidores até clientes e fornecedores, foi fundamental para chegarmos nesse momento de consagração, onde a gente tem aí um resultado excepcional e um ciclo de crescimento à nossa frente, onde nós podemos comunicar para vocês com clareza qual é a estratégia de crescimento, para onde estamos indo, quais são os próximos passos e com que solidez temos feito tudo isso. Acho que é isso. Muito obrigado.